Tá bom, o meu produto falhou, seja o módulo ou o inversor, né? A quem que eu vou recorrer? Bom, eu vou ligar para aquele meu instalador. Opa, será que ele ainda está no mercado? Agora, né? Vamos aproveitar que vai mudar a lei, né? A 14.300, vamos expandir o sistema. Como? Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Alexandre Borim, que vai contar aqui muitas experiências no mercado de energia solar. Borim, primeiro, muito obrigada por receber o nosso convite e aceitar e vir aqui no nosso estúdio. Imagina, Erika, é sempre um prazer estar aqui, né? Sabe que a gente já se conhece há bastante tempo aí no mercado, acho que desde que o canal Solar começou. É uma honra, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente e para a gente conversar um pouco aí do nosso mercado de solar. Perfeito. E antes da gente falar do mercado, Borim, eu queria conhecer quem é Alexandre Borim. Conta pra gente quem te inspira, como que você começou a sua carreira. Sim. Bom, eu sou nascido aqui na região, né? Nasci em Jundiaí, e aí fiz Unicamp, né? Me formei em engenharia em 99. Depois disso eu mudei para São Paulo. Estudei mais 2 anos, né, fiz um MBA em Marketing e Vendas pela SPM, e aí comecei minha carreira, né, em São Paulo, né, numa empresa belga, né, de projetores, que era a Barco. Fiz uma passagem rápida, 2 anos, e depois fiquei bastante tempo na Philips, durante 10 anos. Né? Nossa, tempo, foi a escola, acho que aí foi logo depois de formado, então acho que foi a escola mesmo, corporativa, né, foram 10 anos de Philips, passei por 3 áreas diferentes de negócios lá, comecei em componentes e semicondutores, depois fui para TV, depois iluminação, né? E depois passei por outras multinacionais, né? A LG, Lenovo, a Fronius, né? Já no mercado, voltando, né, para o mercado de solar, e depois agora a Canadian, né? Sou casado, tenho 46 anos, tenho um filho, sou casado com a Érica já há mais de 10 anos, né? Voltei a morar em Jundiaí, né? Morei um tempo em São Paulo, morei aqui em Campinas, mas voltei a morar em Jundiaí aí tem uns 7, 8 anos, né? E, assim, gosto bastante, né, do mercado que a gente está hoje, assim, gosto bastante de ficar com a minha família, ando de moto de vez em quando. Ai, que delícia! Precisa ter um escape, né? A estrada de Jundiaí é propícia para isso, exatamente, né? A gente tem Bandeirantes, tem Anguera, então assim, é bem gostoso, né, dar umas voltas. E é isso aí, assim, eu sou bem família mesmo, sou bem caseiro, né, gosto também de ficar em casa, curtir um pouco, né, porque a gente viaja tanto, né, no mercado que a gente tá, toda semana fora, então final de semana a gente gosta aí de ficar mais próximo aí da família. Legal, realmente é uma correria, né, Você hoje está como diretor de vendas para distribuição na Canadian, né, Isso. Mas você já teve várias experiências, como você mesmo comentou. Conta pra gente como que foi essa entrada no mercado de energia solar. Pelo que eu vi, você é um engenheiro que buscou a parte de comercial. É bem legal isso. Muitas pessoas podem se identificar, né? Tem a formação técnica, Sim. Mas agora foi em busca de encontrar a questão de negociação e tudo mais. Como que isso te ajudou a entrar no mercado de energia solar? Sim. Eu me formei em engenharia, mas efetivamente nunca trabalhei mesmo como engenharia, né? Assim, desenvolvimento, laboratório, isso tudo não. Eu sempre trabalhei mais na área de aplicação de produtos. Então, desde o início eu fui engenheiro de vendas, depois eu fui gerente de vendas já lá na Philips, e depois eu tive uma passagem ainda dentro da Philips, né, como gerente de produto. Eu trabalhei 3 anos como gerente de produto. Então, na realidade, você tem a engenharia como base, você usa realmente, né, todo o seu conhecimento técnico que você adquiriu, mas efetivamente você não está no laboratório ali desenvolvendo o produto, né, mas você tem que entender muito da aplicação. Né? Quer dizer, tem que entender o mercado, exato, como funciona. Exatamente. Então, eu gosto muito de fazer essa ponte. Né? Então, você tem um produto, tem um mercado, como é que esse produto vai se inserir no mercado? Né? Então, e aí foi por isso também que depois eu busquei, né, um MBA de Marketing e Vendas, porque ele me dava, na verdade, essa outra base, essa outra parte que era a aplicação do produto no mercado. Entendi. Assim, como é que esse produto como é que a gente vai vender? Né? Qual a estratégia, né, para colocar esse produto no mercado? Qual a precificação? Que tipo de estratégia de marketing vai usar? Qual o canal que a gente vai utilizar? Então, tudo isso eu acabei tendo, né, nessa segunda faculdade, né, o MBA. E aí eu sempre gostei mais de vendas, né? E aí acho que é nato, né? É natureza. Assim, eu não me via realmente, depois de formado como engenheiro, trabalhando ali, fechado num laboratório, né? Eu gostava realmente... Você gosta do contato, né? Gosto de contato com pessoas, gosto de estar na rua,
né? Gosto de, como eu falei, fazer visitas, entender as demandas, né, que o mercado tem, que os instaladores, no caso do solar, têm, né, e de outros, dos distribuidores, né? Eu sempre trabalhei muito com distribuição. Então, essa era a maneira que eu encontrava de ser feliz, né? De acordar todo dia ali para trabalhar, né? E definitivamente não era, como eu falei, ficar no ambiente fechado, era ir para a rua. E aí isso foi me levando naturalmente para o caminho de vendas, né? Foi assim uma coisa bem natural que aconteceu. Entendi. E a sua primeira experiência na área de solar foi na Fronius? Foi ou antes ainda. Antecedeu na LG? Foi na LG. Em 2012, né? Eu, depois de 10 anos, né? Na Philips, eu acabei mudando para a LG. E aí na LG eu fui para lá, na realidade, para o mercado de iluminação. A LG estava vindo para o mercado com as lâmpadas de LED, lâmpadas de luminárias de LED, e foi por isso que, na realidade, eu acabei indo para a LG. Mas logo no início, a LG também tinha os painéis solares, ela também fazia os módulos, né? Fabricava aí na Coreia. E aí eles falaram, não, tem um cara ali de novos negócios, né? Começou a iluminação, dá solar para ele também. Tem LED, né? Tem LED, tá tudo ali, novos negócios, né? Então eu acabei também abraçando os módulos na época. E aí era bem interessante, porque em 2012 o mercado estava realmente nascendo no Brasil. Exato, né? A resolução começando a ser estruturada ali em abril, né? A gente teve a publicação. A gente teve, era bem um mercado bastante incipiente, né? Era realmente, os projetos eram basicamente projetos de P&D, né? Você não tinha um mercado de geração distribuída, né? Você tinha basicamente um mercado que estava muito ainda concentrado em universidades, né? Pesquisas, enfim, entender como que era o comportamento, né, do sistema fotovoltaico na rede, entender ali como é que essa nova fonte, né, de geração ela poderia se inserir na matriz energética. E muito, como eu falei, de projetos aí bem visionários, né? Assim, coisas aí embrionárias em que não era, na verdade, reduzir conta de luz, né? Ali era um estudo mesmo acadêmico, sempre tinha universidade, né, por trás dos projetos com algum viés acadêmico para entender realmente o comportamento dessa nova fonte. E foi assim que a gente começou, né? Eu fui para lá prospectando, aí a gente formou ali um grupo, né? Que na época ainda bem incipiente, formamos aquele grupo que depois ia trabalhar fortemente na resolução, né? Da ANEEL, mas era um grupo bem pequeno de empresas, né? Que tinha no Brasil e que ainda poderiam, né, fornecer os equipamentos. Tudo importado, tudo caríssimo, né? Imagino, né? Então foi bem desafiador. E ali eu fiquei, então, de 2012 a 2014, né, trabalhando tanto com iluminação como com os painéis fotovoltaicos, né, da LG na época. Fiz muito projeto para os estádios da Copa, né, na época. Não ganhamos nada, mas aprendi bastante. Como que foi isso? Então, era interessante, porque, como eu falei assim, a LG ela era um grande player no mercado de fotovoltaico, mas era na Europa, no Japão, na própria Coreia, né, e nos Estados Unidos, mas fora disso era um mercado que estava nascendo para a LG. Então, a gente participou de bastante coisa. Na época, a gente não conseguiu, né, nenhum estádio, mas a gente formou muita parceria. Né? Então, assim, tinha muito fabricante ali já de estrutura, de inversor, né, que estava também vindo para o Brasil, então a gente se falava bastante e aprendia bastante, né, porque aí era muito documento técnico, né, indo e voltando da matriz, o pessoal da Coreia também vindo para o Brasil para dar ajuda, né, na formatação desses projetos, ajudar, né, os EPCistas que estavam vindo naquela época também, né, para implantar esses projetos. Então foi uma época bem interessante, bastante aprendizado, né, do mercado. Aí em 2014 a LG decidiu não ter mais esse negócio no Brasil, na verdade nenhum dos dois negócios, nem iluminação, nem fotovoltaico, porque eram realmente business muito pequenos, né, para o negócio da LG aqui no Brasil. Então eu segui no mercado de iluminação. Uhum. Então de 2015, 16, 17, 2018 eu voltei, né, para o solar. E aí voltei na Fronius. Voltei já para assumir a área comercial da parte de inversores da Fronius. Isso lá na metade de 2018. E lá fiquei até o ano passado.
né? Foi onde eu te conheci, exatamente, né? Justamente ali em 2020, quando eu entrei no Canal Solar. Isso. Conversando com bastante pessoas, o seu nome sempre era mencionado como referência aí de inversores. É muito bacana você contando isso, porque você acompanhou, então, desde antes do boom da energia solar, até antes da resolução, e acompanhou todo o movimento 2022, 10 anos depois. A gente tem até uma websérie sobre os 10 anos da GD. Como que você viu esse crescimento, se você puder explicar, não só em crescimento do profissional, do integrador, que você que nos assiste, mas também das tecnologias, né? Os módulos mudaram muito, acredito eu, questão de potência, né? A gente falava potência de 200 lá no começo, hoje a gente já tem até de 700. Sim. Como que é a sua leitura desse cenário do mercado de energia solar? Então, o mercado, ele tá, ainda nosso, ele é em constante evolução, né? E até a gente estava, né, conversando um pouco antes aqui com o Bruno, né? É algo que não vai parar. Né, a energia fotovoltaica, ela é uma energia, assim, que eu falo sempre, ela é muito democrática, né, porque assim, ao mesmo tempo que você tem grandes projetos, né, você também tem as usinas no telhado, né, então assim, você traz na realidade a geração de energia, né, para esse modelo democrático, onde o usuário final pode resolver, eu quero gerar minha própria energia. Né? E é interessante você pontuar isso, porque a gente soltou recentemente uma matéria que, segundo o Power BI da ANEEL, mais de 80% é micro. Exato. Então, os telhados reinam na parte de geração distribuída. Isso é muito bacana, que é a democracia, né? O acesso. É o acesso, exato. É o que a gente sempre fala, né? De você ter o acesso e gerir sua própria energia. E o mercado, como eu falei, ele foi evoluindo nessa linha, né, do GD. Hoje o GD ele está maior, né, que o mercado de GC, né, no Brasil. Sim. E isso foi basicamente puxado aí nos últimos 5 anos, né, quando a gente realmente começou a ver aí o crescimento das instalações em telhado muito mais acelerado. Porque, de novo, né, lá em 2012, lá em 2014, no início, o mercado ele era puxado por projetos de P&D, depois você tinha alguns leilões, né, grandes usinas, e depois você começou realmente a democratizar essa energia e ir para os telhados. Mundialmente, né, GD também é maior, né, do que o crescimento de GD também é maior também do que GC, Sim. Né, porque realmente demanda pouco investimento, entre aspas, né, comparado com GC. Então, é uma energia que você sempre, você primeiro, né, vai ter a sua independência, né, da concessionária, enfim, você vai ter seu sistema de armazenamento, vai poder gerar, mas você também está contribuindo, né, para a geração de energia limpa para o planeta, né, que eu acho que isso é o que a gente sempre tem que pensar, né, assim, qual é o legado, né, que nós seres humanos, né, vamos deixar para as próximas gerações, né, eu tenho isso muito na cabeça, eu falo, poxa, eu também estou contribuindo, né, mesmo no fabricante de módulo, né, de certa forma, da gente deixar esse legado, né, de uma geração limpa, né, de sustentabilidade para os próximos anos, para as próximas gerações que estão vindo aí. Então, o mercado, assim, eu fui vendo como é que foi evoluindo, né, felizmente consegui, quando em 2018 eu estava na Frons, ela era a líder de mercado, né, em inversores, então era uma presença muito massiva, eu tive uma grande oportunidade de falar com muitos integradores, a gente formatou muitos cursos, né, de treinamento, Legal, porque a mão de obra estava realmente começando, tinha que treinar, né, e onde você vai treinar realmente é com o inversor, né? O módulo, ele é um componente fundamental no sistema, mas ele é de ligação, vamos dizer, fácil, né? A mágica realmente acontece ali no inversor, né? É onde a energia é transformada, onde você tem todas as conexões. Então, acho que a gente também se via obrigado, né, como um fabricante de inversor ali, líder do mercado na época, da gente realmente levar esse conhecimento. Assim, como fazer uma instalação bem feita, como você realmente ter uma instalação pelos próximos 20 anos, né? Então, isso foi bem bacana, assim, formatar toda essas áreas de negócios, né, na Frons. Não, é legal que você mostra a importância da qualificação. É algo que, como a tecnologia, ela sempre se aprimora, ela sempre vai ter melhoramentos, a capacitação, ela vem junto, né? Porque se tem tecnologia nova, tem que ter aprendizado novo. Exato. E aí eu queria que você comentasse, foi até uma das conversas que você teve aqui com o Bruno, sobre a evolução dos módulos, né? Como que a Canadian vê essa evolução, qual que é a importância da pesquisa e desenvolvimento, como que o investimento em novas tecnologias puxa o mercado, fortalece cada vez mais. Sim, você colocou, né, que lá no início, módulo de 200 watts, né, era exatamente, o primeiro módulo que eu vendi,
Na LG era de 280 watts. Olha só. Eu me lembro até hoje. Então, e com certeza está até hoje funcionando, né? Porque sim, 25 anos. Sim, né? sim. Então, foi um dos primeiros projetos. A gente teve alguns projetos com a USP, teve o projeto da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, né? Que foi, acho que, o primeiro projeto que é a LG, né? Que a gente fez aqui já com um módulo aqui no Brasil. E hoje, né, a gente já está falando em módulos hoje da Canadian, né, de 650 watts, e não vai parar por aí, né? Assim, a gente sabe aí com as novas tecnologias, enfim, a gente viu tecnologias evoluindo, né? Você tinha muito o polissilício no início, depois você já migrou para o monocristalino, né? E aí depois o PERC, e aí vem agora o N-Type, o TOPCon, né? Lá na frente a heterojunção. Então os fabricantes, eles estão sempre buscando melhoramento, né? Sempre buscando aumentar a eficiência dos módulos, né? Principalmente aumentar a eficiência. O tamanho dos módulos é algo que a gente hoje vê, né, que os módulos estão ficando também cada vez maiores. É isso que eu ia comentar. Mas isso tem um limite, né? Tem um limite na realidade da aplicação, né? Aí de novo voltando naquela parte, né? Vamos olhar o mercado e a aplicação de cada módulo, né, no seu mercado. Quando você vai para mercados um pouco mais maduros, né, do que o nosso, você na realidade já vê que até o módulo de 550, né, que é o mais popular hoje na geração distribuída, ele já é um pouco grande para uma instalação de telhado. Ele já não tem tanta versatilidade assim, né? A própria Canadian, a gente, na Europa, a gente vende mais do módulo 450, 460, do que propriamente o módulo de 550. É isso que eu ia comentar, a gente vê ali nas discussões dos grupos, né, quando a gente tem uma Intersolar, que é ótimo ter esse tipo de feira, porque a gente vê as novas tecnologias, mas o que é aplicado ao mercado foge um pouco daquela realidade do que a feira apresenta. É legal que você vai ver novas tecnologias, ver cada vez mais a eficiência dos módulos aumentando. Seria perfeito se a gente conseguisse uma eficiência perto ali dos 30, 35, porque não teria que ser módulos enormes. Isso. Mas quando a gente vê ali, né, discutindo com os integradores até, quando, poxa, tá ok, o módulo de 700, a eficiência tá ótima, mas como que eu vou subir isso num telhado? Ainda a gente se preocupa muito com acidentes, né? A gente vê a preocupação que tem que ter com a questão estrutural de um telhado, tem que ver que tá preparado. Eu coloco um módulo daquele tamanho, não é viável. Aí já vai para a usina de solo, que aí já é os grandes projetos que você comentou. Como que você vê isso? Você acha que cada vez mais os fabricantes vão focar em tecnologia, mas com um módulo de potência maior para, consequentemente, ter um tamanho e um peso menor também? Sim. A ideia dos fabricantes, como eu falei, é sempre aumentar a eficiência. Sempre. Então, assim, você vai buscar cada vez uma célula mais eficiente, né? Uma dopagem ali do silício para que torne aquela célula mais eficiente. Então, essa é a grande corrida, né, dos fabricantes de módulos. E de novo, a questão do tamanho do módulo, ela tem que ser vista do ponto de vista da aplicação, sempre. Então, hoje, por exemplo, a Canadian tem um módulo, né, que é mais eficiente do que o nosso de 550, né? Então, assim, ele beira, se me fala a memória, 23% de eficiência, mas a gente só vende, por exemplo, na Europa, onde a gente entende lá, o mercado já entendeu que um módulo, né, nessa faixa entre 450 e 500, ele é o ideal para uma instalação de telhado. Acima disso, você vai para uma instalação de solo, né? Ou uma instalação, enfim, de um grande armazém. Aí tudo bem, você tem espaço no telhado também para potências maiores. Mas, de novo, aquele papo de entender a aplicação de cada produto em determinados mercados, né? O Brasil ainda não está nesse nível. O Brasil ainda não chegou nisso, né, assim, mas eu tenho conversado com muitos integradores e a gente tem feedback, né, de que realmente parece que ali o módulo, né, nessa faixa do 550, do 500 ao 600 é o limite para as instalações de telhado, né? Porque é o que você colocou bem. Você tem ali fatores de tamanho do módulo, né? Assim, como levar o módulo até lá em cima, peso do módulo sobre o telhado, né? Então, assim, se você tem mais módulos, você tem uma distribuição de peso melhor, do que colocar menos módulos e ter pesos mais concentrados. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E aí, na realidade, isso só ocorre com o amadurecimento do mercado,
né, e com algumas, às vezes, experiências negativas, né, de utilizar um ou outro módulo, então daí o integrador começa a perceber, não, acho que aquele telhado vai melhor esse módulo, aquele telhado vai melhor aquele outro módulo. A instalação de solo, claro, por si só, ela vai continuar também tendo módulos cada vez maiores, porque aí a gente não está falando de restrição de espaço, né? Exato. Você quer, se possível, aumentar ainda mais, né? Então, assim, os fabricantes têm olhado muito também, inclusive a Canadian, né? A gente tem projetos de instalações em alto mar para módulos. Então, assim, e aí a gente vai olhar outros fatores, né, como o nível de salinidade, né, quanto que o módulo tem que suportar, a reflexão, né, porque na água é muito maior exatamente do que no próprio solo. Então a gente, né, vamos dizer, os fabricantes também estão olhando outras fronteiras, né? Entendi. Vamos sair um pouco das instalações normais ali de telhado e terra, né? Mas também água, né? Poxa, o mundo, 3/4 do mundo é água. Exato. E por que a gente não coloca painel em cima da água, então? Né? Mas vai caminhar nessa linha, entende? Assim, por isso que eu falo, o solar hoje ele entrou num ciclo em que ele não vai parar de crescer. Né? Porque hoje ele é um investimento que ele se paga, né, relativamente muito rápido até em relação ao tempo de vida, né, dos módulos, dos inversores. E depois, né, você também vai ter aí a questão do armazenamento, né, que vai vir junto, né, ali na evolução dessa fonte. Sim. E os fabricantes vão olhar isso cada vez com mais desenvolvimento. Então, como eu falei, hoje a gente já está falando, né, o ano que vem a gente já entra com essas tecnologias de N-Type, né, com o N-Type e o TOPCon, lá na frente, em 2024, já com heterojunção. Então, assim, a tecnologia não vai parar de evoluir. Né? Assim, na verdade, tem muita coisa ainda que ainda não é aplicável comercialmente, mas que nos laboratórios já está sendo trabalhado, né, visando aí sempre o aumento dessa eficiência. E aí agora eu vou fazer uma provocação, né, que muitas pessoas fazem essa afirmação, que módulo virou commodity, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos colocar assim, eu não vejo que é commodity, né? Na realidade, ele é o principal componente hoje do sistema fotovoltaico, né? Se você pegar uma composição de custo de um kit fotovoltaico, 60%, 50%, 60% é módulo. Então, não dá para a gente falar que é um commodity. Né? Apesar de realmente você olhar os preços, hoje a gente fala de centavos, né, de dólar para cada watt, mas isso é porque você tem um ganho de escala mundial muito alto, então naturalmente, né, o preço vai cair, né, pela questão da escalabilidade da produção. Mas você falar que é commodity, assim, aí acho que é reduzir demais o valor agregado, né? Então, assim, claro que a gente está falando de silício, né? É um componente abundante, é um componente assim, mas existem diferenças entre os fabricantes, né? Principalmente em tecnologia, né? Como eu falei aí, os grandes fabricantes do mercado têm um investimento muito alto em pesquisa e desenvolvimento, tem um investimento muito alto em verticalização de fábrica, né? Então hoje os grandes fabricantes no mundo, eles estão numa corrida pela verticalização para você ter controle de custos, principalmente, né, da fabricação da célula, do lingote, do próprio módulo. E como eu falei, como eu falei anteriormente, a tecnologia continua evoluindo. Então, no mercado que ele é realmente commodity, a tecnologia já não evolui tanto. E daqui a pouco a gente vai estar falando de módulos de 23%, 25%, 30% de eficiência. Bom, chamar um módulo, né, e uma célula que tem, né, que ainda está numa evolução da tecnologia de commodity, acho que não é o termo correto. O que a gente pode falar é que realmente existe uma pressão de custo muito forte e tem hoje inúmeros fabricantes. Na China você tem mais de 200 fabricantes de módulos. Né? Então você pode imaginar, né, o oceano vermelho, né, que a gente fala em marketing, que está o mercado chinês principalmente. O Brasil também não é diferente. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho, né? Vamos para a parte inteligente de um sistema, que são os inversores, né? Como que você vê a evolução dos inversores dentro do mercado de energia solar brasileiro, pensando
as referências lá da Europa, Sim. né, de países asiáticos. Sim. O Brasil ainda, de novo, é um mercado que está evoluindo, né, ele ainda não está maduro, e por conta disso, e até por conta também da atual legislação que a gente tem, né, o net metering 1 para 1, você ainda, o papel do inversor ele é importantíssimo, né, ele é o cérebro da instalação, né, mas ele hoje basicamente se limita a converter a energia e injetar na rede. Né, é algo que ele faz com maestria, mas é pouco, né, para o que ele pode fazer. Tem um potencial para bem mais do que isso. Exatamente. Ele tem um potencial que pode ser muito mais aprimorado, né, e pode ser utilizado. Na época da Fronius, a Fronius, ela é uma empresa austríaca, ela produz o mesmo inversor e ela, na Áustria, vai para o mundo inteiro. Então, inúmeros recursos, né, que o inversor da Fronius tem não são explorados, né, aqui no Brasil. Porque, como eu falei, não existe demanda. Né? Então, assim, a partir do momento em que a energia fica cada vez mais cara, você tem aí a mudança, né, da Lei 14.300, onde você vai ter essa redução, né, do valor aí dos créditos e débitos na conta de energia. Então, outros atores vão começar a entrar em cena. Então, o inversor ele vai ter que realmente entender como que é o consumo daquela residência, por exemplo, né? Entender da demanda, entender qual é o melhor momento para ele injetar na rede, qual é o melhor momento, por exemplo, para ele, sem falar ainda em armazenamento, mas eu já vou entrar nisso. Sim. Mas hoje, por exemplo, se eu quiser ligar um motor de piscina, por exemplo, das 10 às 2 da tarde, onde eu tenho um período maior de sol, né? O inversor pode fazer isso. Ele pode estar conectado com uma bomba e ligar o motor da piscina. Né? Isso é algo que, por exemplo, hoje não é explorado. Então, existem outras aplicações hoje para um inversor que não é só gerar e injetar na rede. E acho que a partir do ano que vem, né, com a mudança da normatização do nosso mercado, vai começar realmente a se fomentar o mercado de armazenamento. Esse é um que o Bruno Kikumoto sempre em suas palestras, ele bate nessa tecla, ele até fala ali quando você vai fazer manutenção de um sistema fotovoltaico, ele dá essa dica para os integradores, na hora de fazer uma manutenção, acabou a garantia de um inversor, em vez de colocar o mesmo inversor, já oferece um inversor híbrido para possibilitar, não que a pessoa vá instalar, que a gente sabe que o custo da bateria ainda é alto, mas assim como caiu dos painéis, dos inversores, também cairá da bateria. Então, é um assunto, assim, muito legal da gente discutir aqui. Qual que é a sua visão? E também a Caneja, né? Como que a Caneja está posicionada nessa parte de armazenamento? A visão minha é que esse é um caminho também natural do mercado, né? A energia fotovoltaica, ela funciona maravilhosamente bem quando a gente tem sol, né? Ou até irradiação, vamos dizer, até em dias nublados, né? Mas aí gera um pouco menos, mas de qualquer forma, à noite você não tem geração. Exato. Né? E aí, seguindo aquela linha, né, de você gerar sua própria energia e ter uma certa independência, né, da rede elétrica, da concessionária, você vai acabar naturalmente procurando um sistema de armazenamento, né, para complementar essa sua geração de energia e o armazenamento, né, junto. Lá na frente, né, também já está sendo, né, revisado aí os sistemas de tarifação. Então, vamos dizer, lá na frente, daqui 2 anos, aí os consumidores abaixo de 500 kW já vão poder também utilizar, né, ir para o mercado livre. Esse é um caminho também que cada vez mais, né, os consumidores aí logo chega no residencial. Né, você pode escolher. Na Europa isso é comum, né? Na Europa você escolhe quem é o seu provedor de energia, então você, determinadas regiões, você tem mais de um provedor, então você pode escolher o que está com a tarifa mais barata, o que tem a melhor atratividade, o que está com a tarifa, se você usa mais à noite, você pode escolher uma outra, né, concessionária onde tem uma tarifa melhor à noite, e aí você vai, todas essas variáveis vão começar a entrar na equação. Então, aí não é só gerar e injetar na rede e obter os créditos. Então, aí você vai ter, então, um sistema de armazenamento que vai te possibilitar, por exemplo, não injetar na rede em determinados períodos. Né? Poxa, a energia está muito cara, né, nesse momento do dia ou da noite, né? Eu acho que eu vou utilizar o sistema de bateria. Né? E aí o inversor tem um papel ainda mais importante, né? Porque ele vai fazer esse controle também. Quer dizer, ele vai ter 2 fontes ali para ele ficar o tempo todo olhando qual é. Vou injetar, não vou injetar, vou carregar o veículo elétrico, vou carregar a bateria. Exato. Então, ele vai ter um papel fundamental nessa transição energética, né, para o sistema de bateria.
Ela ainda é muito cara, como você falou, né? O payback ainda é muito longo, né? Mas ele também, se a gente imagina, eu que estou no mercado há mais tempo, lá em 2012, o payback também do sistema solar era de 8, 10 anos. Né? Hoje a gente vê 3, 4 anos. Né? Então, qual vai ser a velocidade, né, de adoção dessa tecnologia? Eu, particularmente, vejo que vai ser bastante rápida. Né? E aí a gente pode tirar um parâmetro pelos carros elétricos. Né? Carro elétrico também era algo que era um sonho distante, né? Acho, até que no Brasil, né, ainda é bastante caro, mas você vê uma indústria se movimentando muito rapidamente, né, para a adoção de veículo elétrico. Então eu vejo também que no caso do fotovoltaico, a partir do momento que existe essa demanda, mesmo que o payback seja mais longo, a indústria ela vai forçar essa transição, ela vai se preparar, ela está se preparando já, mas ela vai acabar adotando essa tecnologia com mais rapidez do que eu acho que até que os estudos, né, dizem por aí. E a Canadian, né, que você me perguntou como é que a Canadian está preparada para isso. A Canadian ela já está nessa transição. Né? Então a Canadian até 2018 ela era basicamente uma empresa de módulos. Exato. Né? Ela só fazia módulos. Hoje não, hoje ela está nesse processo de verticalização das fábricas. Então, hoje a gente tem um plano bastante ambicioso, né, dentro do cenário mundial, de chegar aí a 50 GB até o ano que vem de capacidade produtiva. Para isso, a Canadian está tendo fortes investimentos agora durante esse ano e os próximos, pelo menos até metade do próximo ano, investimentos muito pesados. E ela, em 2018, já embarcou, né, na fabricação dos inversores. Hoje a gente já comercializa aqui, mundialmente, a gente já comercializa no Brasil também, os inversores monofásicos e trifásicos. E a gente acabou de lançar agora na SPI, né, na Solar Power International nos Estados Unidos, a gente lançou o nosso inversor híbrido, que é o EP-Cube, que é um inversor basicamente para o mercado residencial e comercial, né, comercial de pequeno porte. E a gente lançou também o SolBank, que é o container de baterias. Né, que é onde a Canadian hoje está, na realidade, apostando todos os seus investimentos. Né, grandes mercados, então, o mercado norte-americano e o mercado chinês, eles já estão demandando essa tecnologia, né, já estão demandando um sistema de armazenamento que ele conversa diretamente com várias plantas fotovoltaicas ali ao redor. Então, a gente já tem hoje 11 gigawatts implantados em baterias. Nossa! Né? Isso propriamente dito em Estados Unidos e China. Então, são os grandes mercados. São grandes mercados para isso hoje, exatamente. São grandes mercados e assim, é onde hoje o lançamento desses produtos foi feito justamente para você poder suprir essa necessidade. E aí a gente está falando de peak shaving, né? A gente está falando ali de levar energia em áreas remotas, onde fica mais barato você levar um sistema de armazenamento do que propriamente puxar aí uma nova linha da rede. Então, essas são as aplicações, né? Um sistema não é off-grid, né? Ele, assim, de novo, é um sistema onde ele visa conexão com a rede, então é estabilidade, né, da rede, ou, como eu falei, suprir energia, onde ainda ficaria mais caro para você levar novas instalações. Entendi. Ele é como se fosse um sistema de backup? Mais ou menos, é um backup da rede. É um backup da rede. Mas é um backup da rede, exatamente. Não é um backup da geração remota. Não é um backup para as unidades consumidores. Exato. Caso a rede não consiga transportar essa energia ou por algum motivo não consiga fazer a geração, perfeito, aí utiliza a carga armazenada nesse exatamente, container. É isso aí. Ele é um backup de rede. Legal. Então, e é nisso que, na realidade, a gente vê que o mercado vai se expandir mais rapidamente agora, nesse primeiro momento, vamos dizer, nesses próximos 5 anos. Né? E o mercado residencial também, né? Mas o mercado residencial, como eu falei, ele vai ser puxado primeiro por um desejo, né, do consumidor de se tornar mais independente da rede. E aí, à medida que o preço vem caindo, né, aí a conta financeira, a conta econômica também começa a fechar. Né? E aí você tem uma adoção mais rápida. Não, perfeito. Borinha, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta eu quero que você comente mais sobre a parte de distribuição, quais são os desafios e também quais são algumas dicas que você dá para os integradores. Perfeito. Tá bom? A gente já volta. Estamos aqui direto da Intersolar 2022 e junto com o Eronides, diretor da New Solar, e a Vanessa aqui, representante da Canal Solar, estamos fechando mais uma parceria importante com essa instituição de tanta credibilidade que é a Canal Solar.
estamos fechando uma parceria de qualificação da nossa equipe New Solar. Então, estamos muito felizes, tá, por essa parceria e temos certeza que estaremos mais especializados naquilo que fazemos com muita paixão, com alegria, mas também com competência. Por isso nós estamos fechando essa parceria aqui hoje na Intersolar com a Canal Solar, uma empresa de muita credibilidade no mercado. A gente só fecha a parceria assim, Vanessa, tá bom? Obrigada, viu, gente? Fala pessoal, voltando ao Papo Solar, e Borinha, antes da gente falar sobre o mercado, né, que eu falei antes do intervalo, eu queria pontuar sobre a reposição e até mesmo na hora da gente montar um sistema. Tem uma experiência, né, finalmente os condôminos do lugar onde eu moro aceitaram instalar um sistema de energia solar, aproveitando aí a janela de oportunidades antes da Lei 14.300 passar a valer. E eu fico me perguntando, a discussão que a gente teve aqui, né? No local lá nós temos uma portaria, uma área de churrasqueira, não é um espaço muito grande. Como que, nesse caso, o tamanho do módulo influencia, né? A gente estava falando aí dos módulos de 350 aqui nos bastidores, que a Canade acabou de lançar. Qual que foi a estratégia da empresa para esse lançamento? Sim. Bom, no caso, vamos lá, né? Primeira pergunta no caso do seu condomínio, né? Acho que vocês primeiro têm que pensar realmente na área que vocês possuem, qual vai ser o melhor painel, o melhor módulo para essa área que vocês possuem, né? Então, se for um carport, não faz muito sentido colocar um módulo muito grande. Se for aí a portaria, né? Então, assim, de repente vocês vão colocar agora um sistema, pensar na melhor montagem, né, desse sistema no telhado da portaria, para que eventualmente no futuro vocês possam expandir, né? Então, tudo isso, é a ideia. Exato, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, claro, trabalhar com um módulo que seja adequado para esse tipo de instalação, né? Hoje, os módulos ali, na minha opinião, assim, nessa faixa de 550 seriam os módulos mais apropriados, porque são módulos ainda que vão permanecer em produção, né, para os próximos anos. Mesmo quando mudar a tecnologia para o N-Type, né, esses módulos também vão continuar, ou até, dependendo da área, o módulo de 450, porque, novamente, é um módulo ainda muito versátil para instalações, principalmente de telhado. Como eu falei, o mercado europeu hoje, para nós, é o principal mercado da Canadian, para esse tipo de módulo, né, de 450, que é um módulo ainda bastante eficiente, e para instalação de telhado também muito bom, né? Tem um tamanho bom, um peso bom, você consegue montar ali, né, um mosaico, uma instalação perfeita, né, em telhados assim que tem até uma dimensão menor, e sempre pensar nessa expansão, né? Depois, a parte dos inversores, de novo, né, você vai dimensionar ele para um determinado sistema hoje. Lá na frente, você pode eventualmente trocar, né, também o microinversor ou o inversor, né, assim, mas esse é um sistema que já está, ele não evolui em termos de potência tão rápido quanto o módulo, né? O que vai ter que prestar atenção é na corrente, né, do módulo em relação ao inversor. Então, hoje, a Canadian, por exemplo, os nossos inversores monofásicos, eles já estão preparados, por exemplo, para concorrentes maiores, né, de até 18 amperes, que vêm desses módulos de 650 watts. Né? Tem muito inversor hoje no mercado que ele não tem essa preparação, ele está trabalhando entre concorrentes menores. Então, tem que existir esse casamento, né? Então, assim, perfeito entre o módulo, o inversor ou o microinversor e pensar, como de novo, né, na expansão lá na frente. Aí a Canadian, pensando em expansões de sistemas antigos, né? Sim. A gente lançou na Intersolar, agora, né, em agosto, o módulo de 350 watts. Né? Aí você me pergunta, mas como assim? Lançou um módulo de 350 watts? Esse módulo já foi utilizado. O pessoal tá lançando de 700, Borinho, não queria dizer nada lançou pela né, potência pela metade, né? Mas aí que tá, essa é a diferença, né? De um fabricante grande, né? Que pensa em todas as possibilidades que o mercado pode oferecer. Então a gente não só olha, né? Hoje a gente tem painéis de 450, 550 e 650, né? Vamos dizer, na nossa linha normal de produtos. Mas, e aqueles usuários que instalaram sistemas há 3, 4 anos atrás? Que instalaram sistemas de polissilício, de 330, 340, 350 watts. Eles vão agora, né? Vamos aproveitar que vai mudar a lei, né? A 14.300, vamos expandir o sistema. Como?
porque a corrente é diferente, a tensão é diferente, o inversor certamente, né, vai ser diferente, né, ele também não vai suportar as correntes. Então, pensando nisso, a Canadian lançou justamente esse módulo de 350 watts que ele tem para o Brasil, exatamente, e lógico, com célula hoje monoperc, né, mas com características elétricas, né, de tensão e corrente similares ao módulo de polissilício lá de 350 lá de trás. Né? Para quê? Para que seja realmente possível essa expansão desse sistema. Em vez de você, né, ter que refazer tudo, né, praticamente descartar o sistema que o usuário colocou aí 3, 4 anos atrás para colocar um hoje mais eficiente, se ele tiver área disponível, ele pode expandir esse sistema com esses módulos, porque como eu falei, as características elétricas são praticamente idênticas, né, aos módulos anteriores, e aí o máximo que vai acontecer, ele vai trocar o inversor. O inversor realmente, conforme você expande, né, o sistema em módulos, a potência em módulos, você vai ter que trocar o inversor para poder acomodar, né, essas novas placas. Mas essa é a diferença, né, de empresas como a Canadian, que não só olham, né, no mercado atual, mas a gente olha para o que a gente já deixou de legado. Né, o mercado que a Canadian já trabalhou, né, no passado. E aí trazer soluções, então, para esse mercado também de reposição. Né, não só de instalações novas. Entendi. E é um ponto bem interessante que você colocou, Borim, porque a gente tem visto aí muitas empresas que, né, por diversos fatores, não existem mais em questão de instalação, mas também é uma preocupação, como o sistema tem a expectativa de 20, 25 anos de durabilidade, será que daqui 20, 25 anos as empresas de fabricantes de painéis, fabricantes de inversores têm um pouco menor, mas também está dentro desse cenário, elas estarão, né, presentes, e aí eu acho que entra o que você acabou de comentar, né, a questão da empresa pensar o antes, o que ela deixou, o que virá, e também a questão da segurança, bancabilidade, porque a gente vê em questão de modelos de negócio, existe várias empresas, tem centenas, você até comentou aqui nos bastidores. Como que a Canadian avalia isso? Qual é a preocupação da empresa? Sim, exatamente como você tocou, né? A gente hoje fala, né? Tem uma pressão de preço, né, muito forte no mercado. Então a gente vê, né, os integradores, né, com o tempo todo ali, né, buscando, né, produtos, os kits, né, mais competitivos. Natural que isso ocorra, né? Isso é normal, né? Porque realmente a expectativa, quanto menor o preço, melhor, mais atrativo, né, fica o negócio. Sim. Então é natural que você busque um preço mais competitivo. Mas o que a gente vê hoje é que, como não existe também uma barreira de entrada, né, no mercado, então assim, não existe hoje uma regulamentação propriamente, né, de produto, né, tem a certificação, né, dos módulos e dos inversores, mas praticamente não existe barreiras econômicas, né, e nem de regulação, né, para o nosso mercado. Então a gente vê muitas marcas entrando, né? Então hoje tem muitos fabricantes no mercado, tem muitos distribuidores e também muitos integradores. Como eu falei, hoje ele se tornou um negócio bem atrativo, né? Até se você pensar, os integradores hoje, né, que antigamente trabalhavam com câmeras, com antenas, com alarmes, até os próprios eletricistas, né, muitos se converteram, né, para esse mercado e migraram para o fotovoltaico pela atratividade que o mercado tem. Também natural. O que não é natural, né, é a gente buscar o tempo todo produtos mais baratos, né, e com garantia duvidosa. Então, garantia tanto do produto em si, né, de que aquele módulo, por exemplo, está entregando realmente a potência que ele está etiquetado. Sim. Né? Então, a gente conhece casos aí no mercado em que o módulo está etiquetado como 550, mas na realidade ele não está rendendo 550 watts. Né? Inversores da mesma forma, e a garantia também da empresa que está por trás disso, né? Então, posso citar o exemplo, né, da Canadian, né? A Canadian está no mercado, acabou de completar 10 anos aqui no Brasil, ela está no mercado desde 2012. A empresa que eu trabalhei antes, a Fronius, ela tem até mais tempo de Brasil, ela tem mais de 20 anos de Brasil, mas também tem os 10 anos de solar. E eu posso te dizer que muitas das empresas que eu trabalhei lá em 2012, quando estava nascendo esse mercado no Brasil, já não estão mais. Então, assim, não precisou nem pensar em 20 anos, que é o tempo de vida do produto, né? Em metade desse tempo, em 10 anos,
o mercado já mudou muito aqui no Brasil. Então, muitos fabricantes de módulos ou até de inversores que estavam naquela época presentes já não estão mais. E aí vem a questão da expansão, né? Como a gente começou, né, esse assunto do sistema, mas também da garantia do próprio produto. Né? Quer dizer, tá bom, o meu produto falhou, seja o módulo ou o inversor, né? A quem que eu vou recorrer? Bom, eu vou ligar para aquele meu instalador. Opa, será que ele ainda está no mercado? Né? Pode ser também que hoje talvez ele esteja, mas será que daqui 5 anos ele vai estar? Qual é a base dele? Né? O fabricante, né, assim, ele está baseado no Brasil, né, ele tem uma estrutura no Brasil, ele tem um centro de assistência técnica, principalmente para inversores, isso é muito crítico, né? O módulo, a Canadian hoje, a gente faz inclusive reparo a nível de módulo, né? A gente faz hoje, por exemplo, reparo de caixa de junção aqui no Brasil. Nossa! Né? Então, inversores, a gente ainda não faz reparo, hoje a gente está num processo ainda de troca, porque nosso negócio de inversor é relativamente recente, mas na empresa que eu estava na Frones anteriormente, a gente também tem um centro de reparo, né, no Brasil. Então, você vê que a preocupação que essas empresas têm com o mercado em que elas estão inseridas. Elas não simplesmente só querem vender, né, e ganhar volume, né, e ganhar dinheiro, obviamente, mas elas tem essa preocupação de, lá na frente, permanecerem naquele mercado, dando assistência, né, para os produtos que elas estão comercializando. Então, isso é muito importante que os integradores tenham. Assim, às vezes, a diferença de preço ela não é tão grande assim, né, para você utilizar um produto de melhor qualidade. Né, e não só a qualidade do produto, como eu falei, a qualidade da empresa. Assim, quem está por trás? Quem está vendendo? A Canadian, aqui no Brasil, a gente tem mais de 80 funcionários. A gente tem 4 centros de distribuição, a gente tem uma estrutura muito robusta até fora da China, né? A Canadian, ela tem uma grande parte do faturamento, obviamente, da empresa dentro da China, né? Para você ter a maioria das fábricas, mas ela é uma empresa muito globalizada, né? Então ela tem operações na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, fora da China, né? E são operações muito grandes, com muita gente, né, trabalhando para poder realmente entender aquele mercado e suprir as necessidades daqueles instaladores, daquele mercado que ela está atuando. Né? E claro que tudo isso também custa um pouquinho mais caro. Né? Sim. Mas será que, como eu falei, daqui 20 anos a gente vai encontrar módulo Canadian para vender? Olha, eu já estou dando um exemplo, né, de módulos que a gente vendeu há 4, 5 anos atrás, a gente lançou, né, falei assim, mas por que a Canadian lançou um módulo de 350 watts, né? Não faz sentido? Assim, não, faz sentido. Faz sentido porque a gente está atendendo a uma demanda, né, do mercado pela expansão de sistemas anteriores. Né? Então, como eu falei, nosso objetivo aqui é ter a melhor solução para aquele mercado, né? Não só trabalhar em novas instalações, né, o tempo todo. Não, e uma coisa que você falou, não focar só no preço, né, mas sim no valor daquele equipamento, daquele produto, o valor daquela empresa, como você bem disse, que está posicionada no mercado, você pode esperar. Então, é um investimento, não é um investimento pequeno, é um investimento alto, principalmente para um consumidor final que está buscando economia, então ele quer investir para ter um retorno aí esperando de 5 anos, Então, a pessoa investir, se vê que daqui 5 anos ela vai ter que fazer o mesmo investimento por conta de uma empresa que não existe mais, realmente é complicado. Acaba pagando 2 vezes, né? Como a gente fala, assim, quem compra produto aí de qualidade duvidosa, acaba que pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que tenha que pagar uma segunda vez, né? É jogar na Mega Sena, né? Exatamente, é apostar demais, sabe? No investimento hoje, como eu falei, é muito atrativo, né? 3, 4 anos, 5 anos de payback, ótimo, mas você tem que pensar que a durabilidade não é de 5 anos, né? A durabilidade de um sistema, teoricamente, é de 20 anos. Então, poxa, acho que vale a pena investir um pouquinho mais, né, e ter realmente um produto na qual você confia, né, em qualidade do produto, mas que você também confia na empresa, tanto o fabricante, né, como o próprio instalador, né, que você está contratando para fazer o serviço na sua residência, no seu comércio, né, na instalação como um todo. Perfeito. Agora eu quero fazer uma outra provocação, porque a gente aqui gosta de provocações. A gente vê aí no mercado residencial o uso de microinversor, né? Bem presente, vários integradores trabalham só com esse segmento. A Canadian tem expectativa de ir para esse mercado?
O microinversor, ele é um inversor bastante apropriado em determinadas situações, né? Então, situações onde você tem muitos recortes de telhado, né? Então, aí e a gente vê isso bastante, né, em residências, principalmente, sistemas de sombreamento, né, onde você também, né, precisa ter uma certa versatilidade, né, do inversor aí para poder gerar mais energia, né, nessas condições onde tem sombras. No nosso caso da Canadian, nesse momento a gente não pretende trabalhar com o microinversor. Nada está descartado, né? Acho que microinversor é uma tecnologia que ela está especialmente ela está se tornando muito interessante, principalmente para sistemas de potência mais baixa, 2, 3, 4, até 5 kW, né? Então, ele é um produto bem interessante, né? É mais fácil, né? A instalação dele é mais rápida, é um pouco mais simples do que o inversor string. Economicamente também vale a pena, né? Até essas faixas de potência, mas o negócio de inversor dentro da Canadian, como é um negócio relativamente novo, né? A Canadian entrou nesse mercado em 2018, 2019, né? Quando ela começou a fabricar. Então, nesse momento, a gente ainda não olha o microinversor. A gente está, na realidade, olhando mais os sistemas de armazenamento, né, do que propriamente o microinversor. Mas, como eu falei, nada está descartado, né? Se a gente entender que esse mercado ele continua se expandindo, a Canadian tem potencial também para a gente começar a trabalhar com microinversor. Entendi. O microinversor também, como a Canadian está entrando na parte de string, seria bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento. Exato, né? A gente vai querer fazer o próprio microinversor, né? Então é mais investimento, né? Que hoje, na realidade, como eu falei, está bastante concentrado em armazenamento, né? E as novas fábricas que estão entrando aí com tecnologia N-Type. Perfeito. Agora vamos falar de mercado em questão de distribuição. Como que a Canadian está se relacionando com os distribuidores, né? Quantos, não precisa citar nomes, mas claro, né, quais são o volume de empresas que vocês, que o integrador encontra o módulo Canadian? Sim. E como que você avalia o mercado de distribuição, a questão da relação com o comércio? Sim. Bom, primeiro falando da Canadian, né? Essa pergunta é bastante interessante, né? E foi bom você ter perguntado, porque eu tenho a oportunidade também de falar um pouco de como a gente está transformando esse mercado, esse canal de vendas, né? Dentro da Canadian. Bom, não é segredo para ninguém, né? A Canadian trabalhava aí com um grande fabricante, um grande distribuidor do mercado, e ela era bastante concentrada nesse distribuidor, né? E em 2020 ele acabou entrando em recuperação judicial, o que fez com que também isso impactasse bastante a receita da Canadian, né, aqui no Brasil, porque ela realmente estava muito concentrada nesse distribuidor. E aí, a partir então de 2020, houve um movimento da Canadian de pulverização, né, do negócio de distribuição. Então a Canadian, ela, pela própria necessidade, né, de se reerguer no mercado, ela foi no mercado de distribuição, ela acabou indo em praticamente todos os distribuidores ali também de pequeno e médio porte. Então hoje a gente tem mais de 30 distribuidores, que a gente tem negócios recorrentes, né, com frequência, né, que compram com frequência. A Canadian ela adotou também um sistema que era de vender o produto nacionalizado, entrepostado ou nacionalizado, já no Brasil. Então ela atuava, né, dessa forma até agora, até o meio do ano. Então, assim, aí para 2023, né, daqui para frente, a gente está fazendo uma mudança estratégica, né, no canal de distribuição da Canadian. A gente vai realmente focar nos parceiros que podem ter um contrato anual de fornecimento com a gente. Certo. Então a gente vai mudar essa estratégia de não vamos ter mais o produto entrepostado ou nacionalizado, né, como a gente vinha trabalhando. Então a gente vai reduzir bastante a nossa operação logística aqui no Brasil e a gente vai passar realmente a focar nos distribuidores de maior porte aqui no Brasil. Então a gente vai reduzir, né, desses 30, não sei ainda para quantos vão ficar, né, não tenho esse número mesmo, não é nenhuma informação confidencial, que realmente esse número não existe. A gente está justamente nessa fase de transição, né, olhando então quem vão ser os principais atores nesse mercado de distribuição no Brasil, para a gente poder então trabalhar junto com esses distribuidores, como eu falei, de maior porte, porque a gente entende que a gente quer voltar
a trabalhar como um fabricante e não como um distribuidor, né? A Canadian, ela, como eu falei, a partir aí de 2020, e até foi uma necessidade da empresa, né? Nada de certo ou errado, né? Foi uma mudança de estratégia por conta de uma concentração muito grande de um determinado distribuidor, e quando esse distribuidor já não atuava mais no mercado, ela teve que se pulverizar. Nesse momento, a gente está fazendo um movimento contrário, a gente está fazendo um movimento novamente de concentração, né? Mas está colocando agora em várias caixinhas, né? Isso, exato. Não mais em um, exatamente. A gente quer trabalhar ali com uma meia dúzia, né, de distribuidores, né, bem... que também não possa, que a gente entende que não devem gerar conflitos, né, entre eles. Claro que vai aparecer um pouco, mas é natural do mercado. O mercado é competitivo, exatamente. Mas a gente vai trabalhar de novo nessa... voltar às origens, né, voltar ao que a gente estava trabalhando realmente como fabricante. A Canadian, ela trabalhou muito, né, nesses últimos 2 anos praticamente distribuindo o produto, né? O que é bom por um determinado ponto, né, porque a gente conseguiu manter a receita, né? A gente, esse ano em distribuição, a gente deve fechar perto de 1.2 GB em vendas de módulos, então assim, é um número excelente. A Canadian, como empresa, a gente deve fechar em torno de 3 GB. Então é uma venda bastante substancial aqui, o que torna a América Latina um dos principais mercados para a Canadian mundialmente, né? Nos coloca ali numa posição de destaque, o que é bastante bom, porque também a própria empresa, né, vê dentro da América Latina uma região estratégica. Mas de novo, hoje a gente tem um esforço interno logístico muito grande, né? Então a gente quer, na verdade, para o ano que vem, fazer mais do que isso, né? Mais do que 3 GB, mas com um esforço logístico menor. E para isso a gente vai fazer essas mudanças estratégicas aí nesses canais de venda, tanto em utility como vendas diretas e distribuição. Os 3 canais vão ser afetados, né? Vão sofrer mudanças, né, de posicionamento estratégico da empresa. Era essa a dúvida, se era só para a parte de geração distribuída ou geração centralizada também entra dentro disso. Os 3 entram nesse novo posicionamento estratégico da empresa. E claro, e vamos focar muito forte também os inversores, né, e o armazenamento. Então a gente está olhando também parceiros estratégicos que podem trabalhar também esses outros 2 produtos, né? Então não só o parceiro de módulos, né, mas os parceiros que podem também trabalhar com inversores e com sistemas de armazenamento. E aí, para pensar um pouco sobre armazenamento, a gente não falou muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pouquinho não, bastante. Como que você avalia o mercado de armazenamento de energia no Brasil? E se você puder se você acha, na sua opinião, se tem uma correlação com a mobilidade elétrica também. Sim. Não, o mercado de armazenamento, como a gente falou um tempinho atrás, ele é o caminho natural, né, do fotovoltaico, porque ele é exatamente o sistema que complementa, né, o sistema atual. Assim, você vai ter toda a geração durante o dia, e aí você vai ter excesso, né, provavelmente de geração, não vai estar consumindo tudo. Então assim, poxa, mas o que eu vou fazer com toda essa energia que eu estou gerando? Né? Poxa, eu quero armazenar, né? Eu quero utilizar à noite, eu quero, falando de sistemas, né, de pequeno porte, ou no caso, né, de sistemas de maior porte, a gente tem aí casos, né, já fora do Brasil, que provavelmente vai acontecer no Brasil também, investimentos onde o Operador Nacional do Sistema, o ANEEL, enfim, ou as concessionárias não vão querer levar energia, né, até determinadas regiões, não que sejam remotas, mas será que vale a pena levar uma linha nova ou será que vale a pena, né, a gente trabalhar com armazenamento, né, em determinadas regiões? Então é um mercado que eu vejo esse mercado da mesma forma que eu vi em 2012 o solar, né? É um mercado que hoje ele está nascendo, até por força, né, da 14.300 entrando agora, a 14.300 ela vai acabar impulsionando exatamente esse mercado de armazenamento, e a correlação com a mobilidade elétrica também é direta, né? Quer dizer, quanto mais veículos elétricos, né, vão aparecer no mercado, né, os fabricantes, né, mudando essa tecnologia, mais você vai ter que ter pontos de recarga. E aí você fala, poxa, eu quero ter um ponto de recarga, mas de onde está vindo essa recarga? De onde está vindo essa energia? Né? Será que está sendo gerada por uma termoelétrica? Será que está sendo gerada por uma usina a diesel? Então, assim, você olhar a cadeia de energia como um todo vai ficar cada vez mais importante. Até porque a ideia do veículo elétrico é a pauta ESG.
Então não faz sentido eu ter um veículo elétrico Exato. consumindo energia de uma fonte Não não renovável, renovável, né? Então É. é muito interessante, e o mundo caminha para isso. A gente vê aí os conflitos, né, Uhum. entre Ucrânia e Rússia, os países que acabam englobando ali, atuando. Estados Unidos tem a sua parte, É outros isso aí. países da Europa. Então a gente vê cada vez mais a busca por fontes renováveis. Isso. Então faz todo sentido, né, o armazenamento. Exatamente. E o armazenamento com energia verde, né, que a gente chama, né? Quer dizer, de fontes renováveis, né? Como eu falei, faz todo sentido, porém, não de uma fonte não renovável, né? E conforme, assim, a matriz energética brasileira, ela é renovável, né? Assim, por Sim. natureza, né? A gente tem a maioria A aí de uma hídrica fonte aí- hídrica, o que é muito bom pra gente, mas a hídrica também se comporta como sistema de armazenamento, né? Não deixa de Sim. ser, né? Só que a gente, em vez de estar armazenando em água, né? Mas, infelizmente, com todas as mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo, você tem aí um regime de chuvas hoje que não é como já foi no passado. Que Então, não tem tanto controle assim do armazenamento. exatamente. Então, esse armazenamento, ele existe, mas dependendo da região ali, você já não tem tanto controle, você já não pode contar tanto com essa fonte. Então, muitas vezes você pode não contar com essa fonte hídrica, mas você pode contar com a fonte solar, né, ou com a fonte eólica, né? Exato. Então, acho que esse balanço, né, de todas as energias renováveis, né, acho que isso é o que o Brasil, como país, ele tem que buscar, né, porque a gente não precisa hoje, de verdade, de fontes não renováveis, né? O Brasil, ele é muito rico em energias renováveis, né? Então, assim, você tem aí uma possibilidade gigantesca de energia eólica, principalmente no Nordeste, né, onde você tem um regime de ventos melhor. A solar não precisa nem falar, né? Enfim, eu acho que o Brasil tem um nível de insolação gigantesco, né? Abençoado Sim. por Deus, aí onde a gente tem muitas regiões, a gente consegue implantar grandes parques, né? Ou mesmo os telhados, né? De fonte renovável de energia solar. O hídrico já fez parte, né? De grandes investimentos aí. Hoje não existe dinheiro para a gente fazer tanto investimento assim. Nada melhor então que você descentralizar a energia, né? E de novo a gente volta naquele papo inicial. Qual é a mais democrática das energias hoje? É a energia solar, né? É que você consegue uma descentralização melhor, você consegue ter ela em locais remotos, né, muitas vezes, onde você não pode, né, levar a linha, né, a energia da rede até determinados pontos aí remotos do nosso país. Substituindo geradores a diesel. Substituindo geradores a diesel. Esse é um outro mercado de armazenamento também que ele vai também, a partir do ano que vem, eu acredito que vai ser muito interessante, né? Então você substituir geradores a diesel, né, por bancos de baterias, né? E aqui nada contra o diesel, né? Não é isso, mas primeiro você está falando de uma energia limpa, né? Mas existem outros custos do diesel, né, agregados, então você tem que levar o combustível de um lugar para outro. A oscilação também desse insumo, né? A gente vê aí a alta dos combustíveis, tem uma alta, né? Outra que você, outro fator que você não controla, Exato. né? Assim, ele é regido por, vamos dizer, preços internacionais, né? E uma hora tá alto, uma hora tá baixo, né? Então, como é que você vai, né, ter essa política econômica de regulação de preços? É difícil, né? Então, para o diesel, você tem aí exemplos onde empresas e comércios, eles têm geradores a diesel para entrar no horário de ponta, né? Então, assim, poxa, será que não vale mais a bateria? Não vale a pena ter uma bateria, né, ao invés de um gerador a diesel, né? Assim, mais silencioso, né? Uma fonte limpo, exatamente. Não, né, tem logística de ter que ir e voltar para trazer esse combustível. Então, toda essa cadeia, né, de backup, de energia, ou dentro da rede ou desconectado da rede, né, os sistemas de armazenamento, eles vão ficar mais em evidência, né? E hoje as baterias estão realmente também caindo demais de preço, e a mobilidade elétrica também é responsável por isso, né? Quer dizer, quanto mais carros elétricos, né, você tem sendo desenvolvido, você tem aí o melhoramento das baterias de lítio, né, a aplicação delas. O solar hoje, né, tem muitos estudos aí de uma segunda vida, né, das baterias, da mobilidade elétrica, né, sendo utilizadas para o nosso mercado de fotovoltaico. Então eu acho que assim, vai acelerar muito mais rápido do que a gente pensa. É um mercado que hoje, economicamente, ele é ainda não tão atrativo, né? Mas isso é natural. 2012 também era. É, isso que eu ia comentar. 2012 o fotovoltaico era impensável, né? Nossa, era P&D, ou quem queria arriscar, aquelas pessoas que olham lá na frente, né? Visionários. Não, vou instalar um sistema de energia solar. Mas hoje
a gente vê aí o financiamento possibilitando com que pessoas de diversas classes sociais tenham acesso à energia solar. A gente vê ONGs também atuando para comunidades, seja em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente já trouxe, inclusive, algumas matérias sobre isso. Sim. Então, assim, maravilhoso esse cenário. Exato. E, como eu falei, é algo que não tem volta, né? Acho que a gente está hoje vendo um mercado em expansão. Eu não vejo de verdade que a mudança, né, da 14300 ela vai frear o mercado. Concordo. Porque você tem inúmeros outros fatores, não é só, claro, o benefício não vai ser exatamente o mesmo, né, do atual aqui em 2022, mas ele vai continuar sendo muito atrativo, né, e assim, a energia não vai parar de subir, o preço, né, da energia elétrica também não vai parar de subir, porque os custos, né, de manutenção de rede, eles são incrementais, e não tem como não ser. Né? O Brasil ainda, na realidade, ele tem até uma energia relativamente barata, comparado aí com outros países, né, no mundo, que tem até outras fontes, né, não renováveis de energia, o que também acaba encarecendo, né, o preço da energia na ponta. Mas, como eu falei, é algo que vai continuar sendo muito atrativo, tanto economicamente e, como eu falei, acho que a gente tem que pensar na sustentabilidade, né? No legado que a gente quer deixar, né? Assim, qual é o nosso papel, né, nesse mundo? Né? O que a gente quer deixar para as próximas gerações? Então, acho que nada melhor do que a gente trabalhar para realmente impulsionar e fomentar cada vez mais esse nosso mercado fotovoltaico. Com certeza. Borinho, o papo tá muito bom, mas tudo que é bom a gente tem que terminar para ficar aquela lembrança boa, né? Sim. E eu queria que você deixasse aqui um conselho para quem tá assistindo, seja integrador, seja empresário, seja investidor, seja algum parceiro seu de carreira que acompanhou você em muitos passos que você compartilhou aqui. Essa é a sua câmera, então pode ficar à vontade para deixar a sua mensagem para o mercado. Tá, já. Bom, primeiro, obrigado, né, desse papo. Olha, o que eu queria deixar, né, de mensagem para o mercado, né, acho que foi um pouco do que a gente falou agora no final, da gente realmente não só olhar o mercado fotovoltaico aí como uma possibilidade, né, de investimento, de atratividade, mas a gente realmente pensar no legado que a gente quer deixar aí para as gerações, né, posteriores à nossa, que a gente possa de verdade trazer soluções completas, idôneas, realmente que possam melhorar a vida das pessoas, de todos os níveis, né? Porque a gente gera inúmeros empregos também no nosso mercado. Então, eu queria deixar essa mensagem para que a gente tivesse a consciência, né, de que a gente está plantando uma semente aí para o futuro e, por conta disso, os investimentos são importantes, mas mais do que isso, assim, olhar sempre a vida das pessoas, né? Ter o respeito que a gente tem com os integradores, a atender todo mundo muito bem, né, os clientes, os distribuidores, e pensar que a gente está levando soluções aí para uma vida inteira, né, uma vida inteira, pelo menos 20 anos, né, de solução, que vai ficar ali, né, gerando energia para as gerações, e é importante que a gente leve, né, essa mensagem aí de produtos bastante de qualidade, de empresas, de profissionais de qualidade, capacitação, e tudo mais aí que a gente está vendo hoje no mercado, que às vezes a gente olha, né, uma guerra, não é assim que funciona, né? A gente precisa realmente avaliar aí muitos fatores para que a gente possa contribuir positivamente, né, para os próximos anos aí do nosso mercado. Perfeito, eu acho que eu não falaria melhor. Borinho, então, muito obrigada pela sua participação. E é isso aí, pessoal. Mais um Papo Solar aqui com sucesso para que você tenha mais conhecimento sobre o mercado de energia solar. Também faço aqui o convite para você assistir outros episódios, aprender sobre vendas, marketing e muito mais. Obrigado mais uma vez, Érica, né, o Canal Solar, assim, acho que é um veículo, né, de comunicação, de informação que eu vejo aí desde o início, né, desde que nasceu, e apoio bastante, porque eu acho que vocês levam muita informação, muito conhecimento para o mercado, esclarecem muito as dúvidas dos integradores, né, assim, ajudam a contribuir, de novo, positivamente, né, bastante para a qualificação e para o discernimento dessa tecnologia no mercado. Obrigado novamente. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal!